pessoal, comprei essa lâmpada aqui, Wi-Fi. É uma lâmpada RGB da Sanofi, onde você pode controlar ela pelo celular, né? Intensidade, criar cenas para acender sozinho e tudo mais. Eu comprei feliz, chegou hoje e quando fui ver, não funcionou. Falei, ué, será que tá queimado, né? E daí lendo aqui, tá escrito de 220 a 240 volts. Ou seja, não funciona em 110. Tá até uma nota aqui, ó. Cadê? It can only work with power supply de 220 a 240 volts. Aí, falei, ferrou, né? Já era. Como é que eu vou devolver isso aqui pra China? Eu falei, bom, tá perdido mesmo. Vamos desmontar ela, né? E daí eu desmontei aqui, é com cola, preso. E é sensacional, né? Aqui tem a anteninha do Wi-Fi. Aqui eu já desmontei ela, né? Já desconectei ali. E é isso aqui, pessoal. Olha o tamanho dessa plaquinha. Falei, pô, vamos tentar converter isso aqui para 110, né? Aí comecei a pesquisar aqui. Isso aqui é um retificador, né? Que transforma a onda senoidal em só na parte de cima ali da onda, para deixar ela contínua, né? Só que ela continua dando, no caso de 220, dando 220 ainda aqui na saída, né? Ele passa pelo retificador, aqui já é a parte retificada, mas é 220 volts ainda. Aí eu comecei a medir com o multímetro aqui, ó, e vi que esse cara aqui, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é o módulo Wi-Fi e o controlador da lâmpada. Olha o tamanho disso aqui. E daí eu medi aqui embaixo, fui medindo, né? Eu falei, ó, imagina aqui que aqui termina a parte de potência, tá vendo? Então eu falei, bom, isso aqui deve ser tudo fonte, né? E daí eu medi aqui, dá 3.3 volts. Parece ser coerente dentro aí dos módulos que existem, né? 3.3 volts. Eu falei, bom, esse cara aqui é alimentado com 3.3 volts. E comecei a dar uma explorada melhor aqui do que é cada parte dessa lâmpada, né? Aqui ele está conectado aqui e alimenta essa outra parte. Eu falei, que é esse cara aqui, né? Aí eu vi que é um chip para dimerizar, né? Ou seja, para diminuir a intensidade ou aumentar a intensidade de LED. Ele é próprio para LED. Entra aqui já 220 volts nesse cara e ele controla a potência dos LEDs. No caso aqui, é uma lâmpada RGB, mas ela é bem estranha, né? Esses LEDs menores aqui que são os RGBs. Esses 6 LEDs. Todos esses aqui são os LEDs brancos e os quentes, né? Para ficar a lâmpada mais amarelada. E daí o conjunto de tudo isso aqui faz lá as milhares de cores que a gente quer. Aqui eu tirei uma foto, dei um zoom nele e daí peguei o datasheet para descobrir isso aí, né? E daí, bom, datasheet tudo em chinês, óbvio, né? Mas daí o Google Translator aqui ajuda a gente a resolver esse problema. Vamos ver se abriu. Abriu, olha lá. Olha lá. Nossa tecnologia patenteada de controle de dimerização inteligente. É um chip de controle de corrente constante linear. Legal, né? Ó, tensão de entrada de 120 a 220. Aí eu falei, ué, se isso aqui ele permite a entrada de 120 a 220, então tem que funcionar em 110, né? Ou melhor, em 127 aqui na nossa corrente. E daí eu continuei medindo aqui as tensões desse cara. Daí eu liguei dessa vez ele em 110 e vi que chegava aqui ainda os 3.3, né? E deveria funcionar. Daí eu liguei ela em 220, pareei ela e descobri que ela funciona assim, em 110. Só que estes LEDs aqui, que são os mais fortes, que são os de 9 watts, de fato, daí eles não funcionam. Se a gente usar só esses LEDs de RGB, ele funciona perfeitamente.
Então aqui eu até mapeei aqui essas entradas. Essa primeira entrada aqui, essa primeira entradinha aqui, ele é a entrada de 3.3 volts para alimentar esse CI aqui. Esse segundo aqui é o clock, porque ele se comunica aqui, esse cara, ele se comunica, eu acho que é um I2C da vida, com esse módulo aqui, né, o módulo controladora. A controladora aqui da lâmpada se comunica com esse cara aqui via um I2C. Por quê? Porque ele tem um clock e um data, que nem a gente viu lá no datasheet, ó. Olha lá, tem deixa eu pegar aqui a versão chinesa aqui, cadê? Cadê o desenho dela? Aqui, ó. Então a gente tem lá o clock, data, VIN e as 6 saídas, 5, né? 5 saídas RGB. Então ela controla 5 LEDs. Bom, daí quais são as outras coisas aqui? Esse aqui é o clock, esse é o data, que nem eu falei. Aqui é onde entra a tensão retificada, que já que na verdade no datasheet fala de 0,5 a 400 volts. Ele entra aqui. Esse cara aqui eu não entendi o que é, mas ele dá entre o GND, esse aqui é o GND e ele dá 23 volts. E daí eu acho que é justamente para alimentar esses LEDs aqui. E daí eu ainda não entendi aqui como é que funciona essa parte. Eu acho que essa parte aqui do circuito é justamente onde faz o controle de potência destes LEDs aqui. Daí ele não passa por esse chip, mas ainda tem que investigar melhor. Mas resumindo, para quem pretende comprar essa lâmpada e não está muito preocupada com a alta tensão, né, a parte mais forte, né, a parte branca, dá para usar aí a parte do RGB. Eu vou conectar ela aqui na tomada para vocês verem como é que funciona. Olha aí, ela está conectada aqui em 110 volts e funciona perfeitamente aqui, mas só os RGBs. Se pelo aplicativo lá eu mudar para acender a luz forte aqui, que são essas aqui, daí não funciona. Mas para quem quer usar só o RGB, que é uma intensidade um pouco menor, ela funciona assim em 110. Só a primeira vez que é bom colocar em 220, porque você consegue parear ela com mais facilidade, porque o pulso que ela dá, né, para entrar em modo de parear e conectar no seu Wi-Fi, ela pisca justamente esses LEDs aqui. Então você não vai conseguir fazer isso em 110. Então conecta aqui em 220, pareia, depois que pareou você pode conectar ela em 110 novamente. Tá bom? Fica essa dica aí para quem tem essa lâmpada e não sabe como usar ela, ou que tinha curiosidade um pouco sobre como ela é internamente. Beleza? Um abraço.